Olá! Sabe quando a gente pensa num músico profissional, principalmente na música clássica, a imagem que vem é quase sempre a mesma, né? O grande solista, sozinho no palco. Mas a realidade é muito mais ampla. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, seguindo a jornada do pianista Paulo Henrique de Almeida. Ele nos mostra um lado da profissão que é fascinante, super importante, mas olha, muitas vezes é bem mal compreendido. Para a gente entender bem essa história, temos que começar com essa frase aqui do próprio Paulo. O pianista acompanhador era alguém que não era bom o suficiente para ser um pianista de verdade. Pesado, né? Essa citação já entrega o jogo. Ela mostra um preconceito gigantesco muito enraizado na formação de quem estuda piano clássico. E foi contra essa ideia que o Paulo teve que lutar desde o comecinho. Esse foi o grande conflito da carreira dele. Então, de onde vem essa mentalidade? Vem do que a gente pode chamar de mito do solista. Aquela crença de que o único jeito de dar certo como pianista é virar um grande solista de concerto. É uma pressão cultural enorme. Ela acaba moldando o que os jovens músicos pensam, o que eles sonham, qual o objetivo de vida deles. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o mito, o gênio solitário, lá no palco, o auge, o topo da carreira. E do outro lado, a realidade, o músico colaborador, o artista que é a base, o alicerce da maioria das apresentações musicais que a gente assiste. A história do Paulo mostra exatamente isso, que essa realidade do colaborador é, na verdade, muito mais rica e muito mais complexa. E o mais legal é que o caminho dele não foi uma linha reta, sabe? A carreira do Paulo não foi daquelas planejadinhas, com cada passo calculado. Pelo contrário, foi uma evolução cheia de oportunidades que surgiram do nada, de descobertas que foram levando ele para um lugar que, sinceramente, ele nunca tinha imaginado. Então, vamos dar uma olhada em como tudo isso aconteceu, né? Começou cedo, aos 13 anos, lá no Conservatório de Tatuí. Ele começou a acompanhar cantores, não era por paixão, não. Era para levantar uma grana e pagar os estudos. Aí, na faculdade, na USP, a música de câmara abriu a cabeça dele. E o ponto de virada veio em 2012, uma escolha super difícil: pegar um emprego de verdade aqui no Brasil ou ir fazer um mestrado na Alemanha. Ele escolheu a experiência prática, e essa decisão mudou tudo. Só que, no meio desse caminho todo, aconteceu uma coisa bem curiosa. O Paulo começou a ficar frustrado. Ele se esforçava, estudava, mas sentia que, de alguma forma, ele estava piorando no piano. É estranho, né? A técnica parecia empacada e ele simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi aí que um professor dele, o Eduardo Monteiro, disse uma coisa que, olha, mudou o jogo completamente. A frase foi essa: não, você está tocando melhor. A diferença é que agora você ouve o que toca. Foi como uma luz se acendendo, sabe? Uma epifania. Ali ele entendeu que todo aquele trabalho de colaborar não estava piorando o jeito dele de tocar. Pelo contrário, estava ensinando ele a escutar a música de um jeito totalmente novo, muito mais profundo. Avançando um pouco no tempo, anos depois, o Paulo chega na Alemanha para trabalhar na Ópera de Leipzig. Ele achava que já sabia o que encontrar, né? Tinha uma ideia do que era o trabalho. Mas a realidade do novo emprego, nossa, quebrou todas as expectativas que ele tinha. E o primeiro choque não demorou para chegar. Ele descobriu que, lá na Alemanha, o correpetidor, que é esse pianista que ensaia com os cantores, também rege os ensaios. Não tem um maestro assistente para fazer isso, como é comum no Brasil. De repente, a função dele era muito, mas muito maior do que ele jamais imaginou. Ok, então vamos entender isso direito. O que é, afinal, ser um pianista multifuncional? Pode ter certeza que é muito mais do que só sentar e tocar as notas que estão na partitura. Se a gente for olhar no dicionário, a definição de correpetidor é essa aí: um músico que ensaia com cantores ou dançarinos. Parece simples, né? Mas como Paulo descobriu na pele, essa descrição não chega nem perto de contar a história toda. Porque a descrição de verdade do cargo é essa aqui. Envolvia reger ensaios direto do piano. Ser uma espécie de coach de pronúncia para cantores em italiano, alemão, francês. Preparar os papéis com elenco, às vezes com 1 ano de antecedência. Além disso, tocar outros instrumentos de teclado, como celesta, órgão, crave, dentro da orquestra. E, para fechar, até se apresentar como solo está, nos concertos do balé. É uma lista de habilidades impressionante. Aí fica a pergunta, né? Como é que alguém se prepara para uma carreira assim, tão cheia de facetas, tão exigente? Bom, a própria jornada do Paulo nos dá um mapa bem claro do que é mais importante. São basicamente 4 pilares.
Primeiro de tudo, tem que ser um pianista excelente. A base técnica, sólida, é inegociável. Segundo, ouvir de tudo, não só música para piano. É mergulhar em sinfonias, em óperas. Terceiro, aprender idiomas. Eles são as ferramentas para conseguir comunicar a emoção da música. E por último, o quarto pilar, amar o processo, não o aplauso. O trabalho mais importante acontece ali, nos bastidores, bem longe dos aplausos do público. E essa outra frase dele fecha perfeitamente essa ideia. Quando ele diz que a experiência que eu tive, nenhum mestrado teria me dado, ele está reforçando o ponto principal. Ao escolher experiência na prática, o dia a dia do trabalho, em vez de um diploma de mestrado, o Paulo ganhou um tipo de conhecimento que simplesmente não se aprende na faculdade. O trabalho real foi o grande professor dele. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A história do Paulo nos convida a questionar o que a gente define como sucesso. E se a melhor carreira musical, a mais realizadora, não for aquela que a gente planeja com todo cuidado, mas sim aquela que a gente acaba descobrindo quase que por acaso, no meio do caminho?